Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara na hora certa, com o assunto certo, no lugar certo. O lugar, evidentemente, você já sabe, que é o Filé do Zezé, né? Esse Filé do Zezé maravilhoso, com música ao vivo, com tudo que você pode imaginar, do bom e do melhor. A hora certa, eu tenho que lhe fazer uma pergunta para ver se está na hora certa. Já fez seu imposto de renda? Claro que não, mas você já recebeu a nova maneira de fazer imposto de renda? Não. Parece que hoje já está disponível, hein? Acho que se você entrar lá no site... Por que eu estou falando? Se eu tenho uma pessoa aqui para responder a todas as minhas e as suas perguntas, é ou não é? Quem está conosco é o delegado da Receita Federal, Reinaldo Almeida. Meu querido amigo, como vai? Muito bem, Geraldo. Que prazer Prazer igualmente estar com você aqui mais uma vez, falando sobre esse tema, não é? Que hoje é notícia nacional, porque começou o prazo de entrega hoje. Pô, o cara já pode pegar e entregar rapidinho, é? Sim. Já é assim? Já é assim. Rapidinho, em menos de 5 minutos pode ser feita a declaração. Não, mas peraí, o que foi que... O leão amansou? Não, o leão nem é manso, nem é bravo. Ele é, digamos assim, procura orientar as pessoas a cumprir a sua obrigação. É verdade. Sem brabeza ou sem mansidão, né? Normal. Tá, o que acontece é que anualmente, né, se estuda tanto a legislação como sistemas informatizados, sempre visando a melhoria, sempre visando a facilidade para que o contribuinte preste essa obrigação. Sobretudo a facilidade, não é? Porque nós estamos vivendo um mundo hoje que se fala em inteligência artificial e que mudou tudo e que a máquina vai fazer tudo, que a Receita tem que acompanhar. Claro. Não é? Exatamente. E ela está acompanhando realmente. Como é que é isso? Me conta essa novidade. Bom, eu ainda não fiz o meu, também chegou hoje, pô. O que é que eu vou fazer? Desculpa, não chegou hoje. Chegou no dia da gravação. Ou seja, chegou quarta-feira. Tá? Hoje é sábado, mas tudo bem. Chegou. Muita gente já deve ter feito. O Geraldo deve estar se referindo ao informe de rendimentos que a fonte pagadora manda para os contribuintes. Tá? Essa é um dos documentos que serve de base para a declaração. Mas, na verdade, atualmente nem precisaria disso, se todas as fontes pagadoras informassem. Porque existe, e isso este ano foi uma evolução nesse sentido, é a declaração pré-preenchida. Com essa declaração, todas as informações que o Geraldo está acabando de dizer aí, recebeu quarta-feira o informe de rendimentos, na verdade não precisaria, porque com um clique, essas informações já são importadas para a declaração pré-preenchida e o contribuinte basta conferir. Espera aí que eu quero entender esse negócio. O lugar onde eu trabalho, o lugar onde o cidadão ali trabalha, ou o outro trabalha, automaticamente aqueles rendimentos já vão para lá, não preciso ficar atrás, me dê minha declaração de rendimentos, não preciso mais disso? Em tese, não, Geraldo. Se essas empresas, ao lugar onde você trabalha, como você disse bem, prestar a declaração que estão obrigados a prestar ao fisco, essas informações já são importadas para a sua declaração. Então, por exemplo, tanto vai as fontes pagadoras dos rendimentos, como vai, por exemplo, as operadoras de plano de saúde. Quando você paga o seu plano de saúde, essas operadoras prestam uma declaração chamada DMED e essas informações são importadas. E não só isso, os saldos das contas bancárias e de investimento
também são importados para a declaração. Os saldos a 31/12. Saldo a 31/12 de Perfeito. 2022, porque nós estamos tratando Perfeito. das informações até 31/12 de 2022. Muito bem. E não só os saldos, vão outras operações. A DOI, por exemplo, se você realizou alguma operação em cartório que foi submetida a registro, o cartório tem por obrigação prestar essa informação num documento chamado DOI. Isso já vem para a declaração. Tem mais. Se você foi a um médico, um dentista, um profissional liberal, e ele recolheu o carnê leão, quer dizer, se ele prestou serviço e foi submetido ao imposto de renda, que é a obrigação de recolher, ele preencheu este DAF Perfeito. ao longo do ano, num documento chamado Carnê Leão Web. Quando ele faz isso, ele vai pegar o seu CPF. Você observe hoje que esses profissionais já pedem o CPF. Certo. Tá? Perfeito. Quando ele faz isso online, o sistema capta essas informações e agora na sua declaração já vem importada se você optou pela declaração pré-preenchida. Então, que é esse sistema novo? Na verdade, ele sempre existiu. E cada ano ele vai... Sempre existiu, que eu digo, há 5 anos. Sim. Tá? E, na verdade, a cada ano ele vem se aperfeiçoando. Este ano teve mais um aperfeiçoamento, traz mais dados e trouxe uma vantagem adicional para quem declara, Geraldo. Quem faz a declaração pela pré-preenchida, ele coloca em prioridade a sua restituição, naturalmente respeitadas as prioridades de outras pessoas, como os maiores de 60 anos, dentro desses os maiores de 80 anos, tá certo? Pessoas que têm o rendimento da sua principal fonte de rendimento do magistério, pessoas com comorbidade, naturalmente, esses vão ter prioridade. Perfeito. Acabou isso, foi para o público geral, quem entregou pela pré-preenchida terá prioridade na restituição. Agora, nessa questão, por exemplo, da restituição, com essa questão de mudança de tabela, etc., do próprio imposto de renda, que está para acontecer e já aconteceu, como é que fica isso? Porque eu vou dar um exemplo comigo. Eu sempre tinha uma restituição, e até razoavelmente boa. O ano passado eu não tive. Por que eu não tive? Porque você teve um aumento, mas não houve mudança na tabela. Me lasquei. Conta isso. É o seguinte, isso foi uma demanda da sociedade como um todo. Você paga o imposto de renda de acordo com a tabela de rendimentos. Isso. Até 1.900 e poucos reais. Para este ano, quer dizer, este exercício, isso, que corresponde aos rendimentos obtidos em 2022, anualmente, se você receber rendimentos até R$ 28.559,70, você nem só por isso, você nem se obrigava a declarar e nem pagava imposto de renda. Então, naturalmente, a renda das pessoas foi aumentando porque foi acompanhando, de certa forma, a inflação. Mas se a tabela não for corrigida, acaba vindo mais gente para a base. Exatamente. E acaba, é o seu caso, e acaba mais gente pagando imposto. É verdade. Tá certo? É verdade. Isto é um fato que está colocado para a declaração deste ano, não muda, a tabela é definida na lei do ano passado, mas vamos separar aqui. Está tramitando no Congresso Nacional uma medida provisória que provavelmente será aprovada em maio, reajustando essa tabela. Muito bem. Tá? De forma tal que quem ganha até 2 salários mínimos, foi uma promessa de campanha, que foi até o valor até maior, mas vai ser até 2 salários mínimos, e optando por uma forma de tributação lá, que é o desconto simplificado, a partir de maio, provavelmente em junho, né, que a medida provisória talvez saia no final de maio, não vai pagar imposto de renda, não vai descontar na fonte, se sair a tabela. Vai sair, já está definido com o Congresso, está sendo só alinhado os detalhes, mas vai sair. Então, até 2 salários deixará de ser pago imposto de renda na fonte e, naturalmente, o próximo ano estaria, por si só, por essa única condição, desobrigado. Tá? Então, é o que isso acontece. É nessa questão dos 28 mil. Certo? Sim. Agora eu estou falando, por exemplo, no meu caso de tanta gente, por que um simples aumento mudou tudo, mas mudou completamente. Inclusive, o que eu recebia de restituição seria o dobro do que foi o aumento. Isso. Acontece muito. E hoje nada. Isso é muito comum com os profissionais liberais ou autônomos. Por quê? Porque esta declaração que nós estamos tratando agora, ela é, na verdade, uma declaração de ajuste. Chama-se declaração de ajuste, tecnicamente. Por quê? Porque ela congrega todos os seus rendimentos para uma única tabela.
todos os rendimentos obtidos ao longo do ano. Então, às vezes, por si só, uma determinada fonte você recebe, mas está dentro da faixa de isenção, mas quando você junta com outra, e traz para a declaração, acaba incidindo. Muito bem. É por isso que é muito comum o profissional o liberal ou o autônomo, ele ter imposto a pagar na declaração, e muito comum que o empregado tem uma única fonte de emprego, ele tem a restituição. São os dois lados da mesma moeda. Muito bem. Vamos ainda ao seguinte, em relação... Eu queria saber do MEI. O MEI faz uma declaração anual de rendimentos. Perfeito. Ele tem uma meta que ele não pode superar hoje de R$81 mil, certo? Então ele está desobrigado do imposto de renda. Geraldo, vamos separar as coisas. O MEI, apesar de ser... o MEI é uma empresa, é uma pessoa jurídica individual. Perfeito. Tributa, informa, trata separado da pessoa física dona do MEI. Exatamente. Tá certo? Isso. Então, o MEI ele tem uma declaração anual, por coincidência, é agora em maio também. Exatamente. E o MEI, o que faz no MEI, o que o MEI, o empresário do MEI faz, é uma declaração de faturamento. Perfeito. Tá? Para que se ateste se este faturamento está dentro do limite que você acabou de citar. Perfeito. A declaração de imposto de renda é outra coisa. Naturalmente, vamos lá, quase tudo que o MEI fatura, ele distribui para o próprio proprietário do MEI. Certo. Este rendimento que o proprietário, sócio do MEI, recebe até o limite estabelecido pela legislação, que é os tributos, é o valor do faturamento menos os tributos, este valor ele é isento do imposto de renda. Se ele superar R$40 mil por ano, por si só, ainda que o proprietário ou a pessoa física dona do MEI não venha a pagar imposto, é preciso ele declarar para incluir esses rendimentos recebidos de quem? Do MEI. Perfeito. Porque são pessoas distintas. Perfeito. Uma coisa é a pessoa física e a pessoa jurídica. E a jurídica, perfeito. Mas são meandros da coisa que dificilmente as pessoas conhecem. Muita gente confunde. Não é? Muita gente confunde o MEI, até porque é uma empresa individual. Exatamente. Tá? A conta muitas vezes é do próprio dono. Tá? Muitas vezes é de forma errada, porque ele deveria abrir a conta na pessoa jurídica do MEI, no CNPJ. Ou seja, sempre é ideal, desejável e até para fins de controle financeiro que, uma vez aberto o MEI ou uma empresa qualquer, separe-se tudo. Uma coisa da empresa, outra coisa da pessoa física. É aquele famoso negócio, né? Quando você tem qualquer tipo de empresa, não misture lucro com... Não misture lucro com... Não é verdade? Com faturamento. Com faturamento. Exatamente. Não pode. Misturou, lascou. Não dá certo. Né? Me diga uma coisa, meu amigo. O que se espera em termos de Alagoas nessa declaração desse ano? Números. Há uma estimativa de que serão entregues em Alagoas 314 mil declarações. Isso vai variar um pouco, porque como a gente já tratou aqui, Geraldo, às vezes pela configuração da renda das pessoas, mais de uma fonte de renda acaba caindo na obrigatoriedade, até porque realmente a tabela não foi corrigida. Então pode ser que seja um pouco mais do que os 314. Em nível do Brasil, nós teremos aí uma previsão de 39 milhões e meio de declarações. É muita coisa. É muita coisa. Você vê a estrutura da Receita Federal, que é montada para receber essas declarações, e muitas vezes o acesso, hoje, por exemplo, está um dia de muito acesso, porque foi o primeiro dia. Lógico. Né, o primeiro dia que é possível entregar a declaração foi a partir de hoje, das 9h30 de hoje, embora que uma das formas de entregar a declaração seja pelo programa gerador, que foi disponibilizado no dia 9. Tá? Ok. Bom, então você faz esse cálculo que nós estejamos entre 314 mil. 314 mil. Isso representa um pouquinho mais de 10% da população do estado de Alagoas. Sim, um pouco mais de 10%. Sim. Isso também significa que o estado de Alagoas está sendo pouco produtivo? Não necessariamente. É um termômetro. É um termômetro. Queira ou não queira. Queira ou não queira, é um termômetro. Não, é assim. Depende da configuração de pouco produtivo, porque às vezes pode ser muito produtivo numa área de pessoa jurídica, que aqui tem fortes, a indústria é forte, na indústria química, na indústria sucalculeira, o comércio é muito forte, tá? Não necessariamente da pessoa física, mas indica naturalmente, é um retrato
do Brasil, a declaração. Se você olhar, claro que São Paulo representa mais de 40% sem dúvida. Da declaração. Sem dúvida. Me conta uma coisa, meu amigo. Como é que se chega a delegado da Receita Federal? Eu não tenho mais essa pretensão, não. Mas conta aqui para os nossos amigos que estão lá, como é a carreira dentro da Receita Federal? Ótimo, tá? É a oportunidade de estar falando sobre isso. Na verdade, a Receita Federal tem a carreira de auditoria fiscal da Receita Federal, são os auditores. O ingresso é sempre por concurso. E dentro deste universo de colegas que são auditores, existe um programa de gestão. Eu me submeti a esse programa de gestão. Naturalmente é um programa que se inscreve quem deseja participar. Dentro desse programa de gestão existem vários treinamentos, entrevistas, análise curricular, e isto vai formando uma pontuação. Surgindo uma vaga que, por exemplo, daqui a 3 anos ou agora em junho, se eu não desejar prorrogar o mandato, vai abrir uma vaga para Maceió, e pessoal de todo o Brasil, colegas de todo o Brasil que já estão no programa de gestão pode se inscrever, e dependendo da pontuação pode sim ser delegado da Receita Federal. Sendo delegado, o mandato inicial é de 3 anos, eram 2, agora foi ampliado por mais 1. Você está com 2 já. Já vou fazer o 3 anos, isso. 3 anos. E aí é automático? Não. Mesmo, eu vou fazer 3 anos, teoricamente meu mandato se encerraria, mas eu tenho uma opção, se eu desejar permanecer, eu apresento um programa de gestão, para os próximos 3 anos. Se aquele programa de gestão for aprovado, eu estaria reconduzido. Ou seja, é um planejamento que passa a ser pessoal e não. Pessoal e não. Fantástico. Sempre isso. É um misto, né? Não, mas eu acho isso sensacional. Porque, veja bem, a questão do mérito. Sim. Não é? Sim. Continuo porque tive um mérito para continuar. Continuo porque eu tenho um planejamento para os próximos 3 anos. Um mérito e um desejo. Desejo de servir. Claro. Desejo de aquele cargo se afeiçoa a você gosta de exercer aquele papel. Perfeito. Que não é fácil. Não. Gestor público não é uma coisa muito fácil. Tá? E também da instituição, que privilegia também o mérito. Não tenha dúvida. Eu acho que a coisa é por aí. Bom, eu acho que você realmente passou a mensagem que precisava passar. Só faltou uma coisa, eu acho que faltou. É dizer a ele como ele acessa, principalmente aquele que ainda não está acostumado. Perfeito, Geraldo. Ótima oportunidade. Você pode prestar sua declaração de 3 formas, né? A tradicional, que é acessando o site da Receita, gov.br/Receita Federal, lá tem uma área chamada Meu Imposto de Renda. Lá você vai ter download para o Windows, para o Linux. Você baixa o programa, instala, preenche as informações e envia, transmite. Se você, por acaso, quiser, pode também fazer a declaração por smartphone, seja de qualquer dos 2 sistemas principais que existem. Entra lá, instala o app Meu Imposto de Renda, e lá você também presta a sua declaração. Existe a declaração online, que também você, no próprio site da Receita, na área do ECAC, você presta a declaração. Sendo que na declaração online você precisa ter o certificado digital ou a conta GovBR com selos prata ou ouro. E, logicamente, dentro disso, a declaração pré-preenchida. Nessa declaração pré-preenchida, como nós falamos aqui. Que é a mais fácil de todas. Perfeitamente. Eu só queria só um minutinho para dizer a oportunidade de, dentro da declaração, como nos anos anteriores, você pode destinar parte do seu imposto de renda. O famoso, exatamente. Para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, fundo do idoso. Em Alagoas, existem 60 cidades que constituem seus fundos para receber essas doações, inclusive o município de Maceió. E esse assunto a gente vai realmente engrossar no convite que já lhe faço para participar do programa Cidadã Informal da Rádio Senado Cidadã, lá no Tribunal de Contas, ok? Será um prazer, Geraldo. Muito obrigado por você ter vindo, obrigado mesmo. Obrigado a todos vocês. Sempre somando. Obrigado, Reinaldo. Obrigado a todos vocês. Ok, gente, vamos até os nossos comerciais, lembrando do nosso querido Sebrae, hein? Nosso Sebrae aqui sempre conosco, a bandeira do Sebrae sempre conosco, e daqui a pouco mais uma entrevista boa, pode ter certeza disso. Voltamos. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha,
com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. E é tão bom quando a gente tem convidados bons, né? Você vê que coisa gostosa foi exatamente no momento em que as coisas estão acontecendo, a gente conversar com o Reinaldo Almeida, que ele trouxe tanta coisa, tanto ensinamento em relação ao imposto de renda. Tira um pouco daquela coisa sombria do leão também. Não é assim, né? Vai devagar que o santo é de barro. É aquela história. O cidadão tem que cumprir com a dele, né? Tem que cumprir a obrigação. Imposto de renda é uma das obrigações do cidadão. Como é que o país funciona sem as taxas, seus impostos, seu imposto de renda, por exemplo? Tem que funcionar. Então, o que a gente precisa é cumprir com a nossa obrigação e acreditar que o outro lado vai cumprir também, né? Então, nessa de o outro lado vai cumprir também, existem as controladorias, né? A controladoria, por exemplo, geral da União, existem as controladorias geral do Estado. E nesse caso específico, nós vamos saber tudo hoje, porque a controladora geral do Estado está aqui comigo, Adriana Araújo. Que prazer enorme, Adriana, receber você. É um prazer, Geraldo, receber esse convite, né, para bater um papo tão gostoso, que eu já acompanho há tantos anos. Você já está tomando a limonada, eu estou tomando a laranjada, você está no filé do Zezé. Muito bem. Então. Eu já acompanho você há tantos anos. Muito obrigado. Então, sou uma fã. Muito obrigado, Adriana. Me conta, como é que é a estrutura da Controladoria Geral do Estado? Como é que funciona a coisa? Veja, vamos tentar ensinar até ao leigo como é que a coisa funciona. Maravilha você ter aberto esse espaço para a gente falar um pouco sobre o órgão de controle e para apresentar também, não é, o controle social. O que é que a população tem e o que é que a controladoria oferece, digamos assim, no nosso trabalho. Então, veja, a controladoria hoje, ele é um órgão de controle e assessoramento imediato do governador do Estado. Então, nós estamos vinculados diretamente ao governador. E qual é a nossa missão? Né? Realizar auditorias, monitoramentos, mas também coordenar todo o sistema de controle interno no Estado. E aí o que ocorre? Hoje nós temos na controladoria 4 atribuições, digamos assim, 4 linhas de frente, né? Nós trabalhamos sim com auditoria, monitoramento, mas nós trabalhamos também com controle financeiro, né? Porque a auditoria trabalha com o que já passou. Exato, né? Exato. E o controle financeiro é o prévio. Perfeitamente, vamos trabalhar direito. Exatamente. Também trabalhamos com as ouvidorias, nós coordenamos a rede de ouvidorias no estado de Alagoas, dentro do Poder Executivo. Que maravilha. Não é? E acompanhamos também a Lei de Acesso à Informação, o ESIC. Não é? Trabalhamos ainda com monitoramento e a correição do Estado. Então, veja, o nosso leque de atuação ele é bem leque. amplo. Vamos começar a distribuir as pecinhas do leque? Vamos para ele entender perfeitamente esse funcionamento que é de uma importância fundamental. Eu até diria o seguinte, como eu sou o Tribunal de Contas e a Controladoria, os dois acabam se cruzando num determinado momento, mas veja bem, ela prepara o Estado para não ter problema na prestação de contas para o Tribunal. Estou errado? Certíssimo. Então vamos lá. E aí, chegamos na prestação de contas. Exatamente. Não é? Temos aí o Balanço Geral do Estado, todas as prestações de contas de governo que precisam ser apresentadas ao tribunal. Então, pela manhã, por exemplo, nós estamos fazendo um momento de capacitação com todos os gestores, os contadores, os controles responsáveis pelo controle interno no Estado, justamente para tirar dúvida, como é a prestação de contas, quais são os documentos, quais são as peças que precisam ter, né? Elaborar um parecer técnico nessa prestação de contas. Então, esse trabalho a gente faz também um trabalho educativo. Agora, um me explica uma coisa, maravilhoso. Me diga uma coisa, o Estado é composto de várias peças, né? Isso. As secretarias,
as diretorias, as empresas mistas e por aí vai. Isso. Como é que é feito esse controle de cada uma dessas peças? Tá, controle você fala auditoria, basicamente, como é que você, acompanhar o trabalho deles. É isso que a gente falou ainda há pouco. Como é que você prepara o Estado para estar pronto? Hoje a controladoria ela trabalha com monitoramento através de tecnologia, certo, não é? Sistemas de informação. Sem dúvida alguma. Nós utilizamos um BI na controladoria, temos alguns bancos de dados, e nesse banco de dados, Geraldo, nós criamos alguns dashboards. Não é? O que é um dashboard? Eu tenho um painel onde eu coloco alguns sistemas de alerta. Então, ali eu já começo a acompanhar, minimizar, digamos assim, o meu trabalho ou facilitar o trabalho da equipe. Então, quando ali me sinaliza, me dá um alerta que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, eu entro para acompanhar, para monitorar e para corrigir naquele momento. Né? A gente notifica o gestor, solicita daquele gestor que verifique aquela situação, justifique a situação. Então, esse trabalho a gente já faz de preparação através desse monitoramento com BIs. E essa preparação me parece que para o bom gestor é fundamental, porque nem sempre o gestor está atento a tudo. Exatamente. Não é? Mas na medida em que você começa a monitorar isso, a coisa muda de figura. Com certeza. E hoje, os próprios gestores já mudaram esse perfil, né? Antigamente, olha, o órgão de controle está chegando, eles já davam um pé atrás, já nos olhavam, né, de uma forma diferenciada. Hoje não. Hoje, eles pedem a nossa presença. Não é? Adriana, manda uma equipe aqui para dar uma olhada. Adriana, traz uma equipe para capacitar. Eu preciso entender como é que funciona o processo, onde nós estamos errando. Então, assim, esse trabalho preventivo, ele vem sendo uma continuidade, uma rotina na vida da controladoria. Você sabe de uma coisa, inclusive essa é uma das bandeiras lá no Tribunal de Contas, através da Escola de Contas. Isso. É uma bandeira levantada no sentido de chegar até os municípios, mas para os municípios entenderem que precisam se capacitar. Né? Os funcionários precisam ser capacitados e nem sempre os prefeitos aceitam, né? Mas é uma necessidade esse tipo de qualificação e capacitação. Sim, é premente. Olha, capacitação sempre. Né? A legislação está mudando, a lei de licitações está mudando, estamos saindo da 866, entrando na 14. Então, a todo momento, aquele profissional, mesmo que o prefeito não queira capacitá-lo, mas aquele profissional que não está se capacitando, que não participa, não acompanha os sites governamentais, o que é que foi publicado de novidade, ele está fora do mercado de trabalho. Né? Você falou dos municípios, eu acho que em 2015, ou em meados de 2015, a Controladoria criou a Rede de Controladorias Municipais. Então, hoje nós temos um grupo, no WhatsApp nós estamos sempre conversando, então os controladores dos municípios do estado de Alagoas, a gente está sempre debatendo. Né? Já fizemos alguns encontros da rede de controladores, esse ano nós devemos ter 1 ou 2 encontros da rede também, é onde a gente troca essa informação. Não tenho a gente dúvida. Apresenta o nosso trabalho, fazemos parceria com a AMA, parceria com o próprio TCE, né? Através da Escola de Contas, porque é importante essa troca de agora experiências. Agora mesmo houve um encontro de vocês lá com o tribunal, no sentido de cada vez mais melhorar essa atuação, né? Eu acho que na medida que os órgãos de controle se dão as mãos, eu acho formidável isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu participei em Salvador, no mês passado, do Congresso Internacional de Controle e Direito Público. Excelente, sobre todos os aspectos, excelente. E eu assisti a uma palestra da presidente do Tribunal Europeu, apaixonada por controle. E nessa paixão dela por controle, ela está defendendo a tese, que você de uma certa forma começou o programa falando, da tecnologia. Isso. E já aderindo à inteligência artificial. Como é que nós ficamos com isso? Será que nós vamos chegar a esse ponto da inteligência artificial tomar conta de tudo, em termos de controle? Olha, na realidade, a inteligência artificial ela já está na vida da gente há muitos anos. Sim. Né? Eu estava terminando o meu mestrado e um dos professores, ele conversando conosco sobre a inteligência artificial, uns 3 ou 4 anos atrás, ele dizia assim, olha, o Brasil tem 40 itens através de BIs que levantam o nível de desemprego no Brasil. Perfeito.
E um dos níveis de desemprego, pela tecnologia, era o acesso a sites pornôs. Perfeito. Era um dos itens. Então, veja, a tecnologia já vem analisando a nossa movimentação há muito tempo. Hoje se fala muito em algoritmos, isso, na Lei Geral de Proteção de Dados, mas isso já está acontecendo há muitos anos. verdade. A gente já utiliza. Claro que isso tudo precisa ser normatizado. Claro, né? claro. A Lei Geral, ela veio para isso. Os nossos dados não precisam ficar banalizados, mas eles sendo utilizados com ética, com disciplina, Aí entrou a com história, zelo, é isso que eu queria te transparência, Isso. eu acho que ele é uma ferramenta de controle social muito grande. Por exemplo, hoje eu tenho a ouvidoria. Então, na ouvidoria, o cidadão passou, encontrou um buraco ali na rua, caiu, enfim, está ali o buraco. A instituição, poder público, não tomou conta, não fechou. Ele vai lá na ouvidoria e faz a denúncia. Ele não precisa se identificar. Agora, veja bem, foi bom você tocar nesse assunto. Eu acho fantástico a ouvidoria. No entanto, me parece que o brasileiro, de um modo geral, não se acostumou ainda na utilização da ouvidoria. Parece que ele não acredita nas ouvidorias. Precisa de algum tipo de trabalho? Eu acho que sim. Inclusive, essa semana é a semana da ouvidoria, né? E está se comemorando isso por aí, Brasil afora, etc. Então, eu acho que precisaria, olha a capacitação de novo, capacitar o povo para saber reclamar. Você não acha, não? Com certeza, é muito interessante a sua fala, né? Estamos comemorando aí o momento das ouvidorias, no encontro da rede de ouvidorias que está sendo realizada no Ceará essa semana. Nós estamos com a equipe participando lá a todo momento. E um dos nossos trabalhos esse mês é uma campanha justamente contra o assédio no trabalho. Perfeito. Onde nós linkamos um videozinho bem didático com a denúncia na ouvidoria. Perfeito. A grande maioria das pessoas, do servidor público, da sociedade civil, do leigo, eles têm medo de denunciar. Eles têm medo. Eles acham que aquilo ali vai ser fiscalizado, mas não, a denúncia ela é anônima, eu não tenho hoje como estar procurando qual é o IP da máquina, mas veja que trabalho bonito. Alguns anos atrás nós recebemos uma denúncia de um cidadão que estava incomodado. Ele disse, olha, eu estou informando a vocês que toda noite para um caminhão aqui perto da minha casa. E esse caminhão ele é descarregado. E uma semana depois esse caminhão para lá e ele é carregado novamente e sai. Está acontecendo alguma coisa errada aqui. Com certeza. E aí ele deu o endereço e mais ou menos os horários. E nós encaminhamos esse processo para a instituição que acompanha, esse tipo de situação. O que é aquilo? E 6 meses depois culminou na deflagração de uma gangue que estava fraudando produtos alimentícios. Olha a importância da denúncia que esse cidadão fez. Não tenha dúvida. Então foi uma denúncia anônima, onde, claro, o que precisa ser dito toda denúncia, ela precisa ter subsídio, sem dúvida, para que a gente tenha como levantar e como apurar. Claro. Então, se ele denuncia, aqui na rua parou o caminhão todo dia e tchau. Mas não, ele disse, olha, o endereço é aqui, próximo à rua X, exato, bairro tal, o horário é esse. E você começa a ter um subsídio para levantar. Porque não pode ser também aquela história, eu ouvi dizer. Não, nós temos um programa agora lá na TV Cidadã, que é Disseram Por Aí. Disseram por aí, não é assim, não. Você tem que parar, você tem que analisar, ver o que você está fazendo enquanto denunciante, não é? Claro. A gente recebeu algumas denúncias lá no tribunal, numa determinada hora, do cidadão que era só ele que fazia, dizendo besteira a respeito do tribunal, uma atrás da outra. E você não sabia mais o que fazer. Você não pode deixar de responder. E se você não responde, você não está dando bola para o cidadão. Você tem que responder. Agora, fazer besteira, utilizar um canal tão importante como esse, que é o caso. É verdade. Nós recebemos... Afinal, lidamos, como você mesmo disse, com todo o poder executivo, as secretarias, fundações, fundos e autarquias e economias mistas. Meu Deus do céu, então, muita coisa. O meu mundo é muito grande, digamos assim. Mas nós não podemos deixar de responder nenhuma delas, Todas elas são devidamente respondidas, embora de trabalho, embora a gente cobre, para que ninguém perca prazo, para que a resposta seja adequada. Muito bom. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. No frigir dos ovos desse trabalho todo que vocês têm, porque é um labirinto. Sim.
é uma teia, né? E toda ela tem que ser muito bem traçada, né? Para que você possa exercer a função do controle com toda a sua plenitude. Isso. Como é a reclamação? Como é o gestor que se coloca naquela posição de... E para quê? Por quê? Existe isso ainda? Olha, já existiu muito alguns anos atrás. Melhorou muito. Melhorou. Nos últimos anos, eu acho que quase não existe. Muito pelo contrário, existe um pedido recorrente de que a gente esteja presente. Isso é muito bom. De que a controladoria capacite as equipes, e esse é um trabalho que nós estamos fazendo. Para você ter ideia, nós temos dentro da estrutura hoje, né, do governo estadual, nós temos uma figura que se chama assessor de transparência. Então a gente trabalha na transversalidade. Então essa figura ela está lotada na secretaria, mas ela tem um vínculo com o órgão de controle. Muito bom isso. E nós capacitamos esse servidor, né, para que ele tenha esse conhecimento prévio. Então, nós estamos a todo momento levando demandas e eles nos trazem as demandas também, muito dúvidas bom. Que tem do gestor, perfeito. Dúvidas de servidores. Muito bom. A gente está sempre trabalhando. Muito bom, eu acho isso de uma importância fundamental. Agora, nós também precisamos, olha, voltando àquele negócio de capacitar o cidadão, Sim. também ajudá-lo a entender que existe portal de transparência que ele pode acessar, que existe a lei, não é isso? A lei de acesso à informação e por aí vai. Porque senão, cadê? A gente precisa da colaboração da população, da sociedade como um todo também. Concorda com isso? Com certeza. O portal da transparência hoje, eu diria que é uma das melhores ferramentas, né, do controle social. Não tenha dúvida. O cidadão, ele entra, ele consegue ter acesso ali aos dados de diárias, de adiantamentos, passagem aérea, prestadores de serviço. Tudo. E o nosso portal, Geraldo, ele é o primeiro, está em primeiro lugar na avaliação da CGU. Muito bom. Não é? Na Brasil Transparente, na escala Brasil Transparente. Então, o cidadão pode baixar planilhas, baixar arquivos, fazer dados, gerar gráficos. É uma ferramenta maravilhosa. Exatamente. Quem sabe a gente não faz um programa lá na TV Cidadã, seccionado, um passo a passo para ensinar o cidadão. Eu acho que talvez possa ser uma boa. Combinado, tá fechadíssimo. Ok, Adriana. Okay. Adriana, eu agradeço profundamente a você por ter vindo aqui, viu? Olha, não imagina a alegria que eu tinha. Tia do Ed Gama, hein? Ed Gama, vocês conhecem o Ed Gama? Nasceu, não vou dizer que nasceu no nosso programa, mas eu acho que foi um dos primeiros programas que ele esteve, e tem alguns anos já. Tem, né? Tem uns anos. Humorista Ed Gama. Eu brinquei obrigado. Com ele, eu acho que são 9 anos esse ano, está completando já daquele Leve meu abraço para ele. Levo sim, um abraço. Muito Fica obrigado. aqui o meu agradecimento. Que é isso. E a nossa parceria, sempre que precisar. Com certeza. Tá Nós bom? é que agradecemos, viu? Um abraço. Obrigado mesmo, Adriana. Obrigada também. Vamos fazer o seguinte, vamos até os nossos comerciais, lembrando de quem? Do Sebrae, você já sabe. Sebrae, que é esse parceirão enorme do bate-papo. Vamos lá, gente, voltamos já. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Sabe que vai ter retorno, vem em dobro, pode crer. Qualidade mais que certa. E pra cada loja aberta é emprego pro seu bairro que tem muito que crescer. Quem compra do pequeno pensa grande. Quem compra do pequeno pensa grande. Comprar da pequena empresa é pensar grande. O bairro cresce, a economia aquece e a cidade agradece. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E aí voltamos, né? Voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Diz que vão falar de mim hoje. Disseram, né? A minha entrevistada disse que vai falar de mim. Me chamou de velho. Velho? Ou idoso? Não sei. Sei lá. Sei não. Eu gosto muito dela, né? Maristela Positano. Movimento da Paz. Oh, meu Deus do céu. Que figura. Como vai?
Graças a Deus, Tudo bem, Maristela? tudo bem. Muita alegria de te rever aqui. Obrigado. E eu falei que nós vamos falar de nós, né? Que estamos chegando numa idade mais madura, né? Vamos falar uma idade mais madura que fica melhor, né? Não, eu pelo menos para chegar a podre, eu não quero de jeito algum. Vamos na madura mesmo. Falar do envelhecer com saúde é necessário. Perfeito, sem dúvida. Então, todos nós não temos como parar o tempo e todos nós vamos passar por isso em algum momento. Todos vocês que são jovens um dia chegarão aqui também, né? E nós estamos preocupados com essa situação do aumento dos idosos, não só no nosso país. Preocupada? Preocupada. Não, ao contrário. Assim, ocupada. Antigamente as pessoas se preocupavam porque não chegavam numa idade boa. É verdade. Hoje, meu Deus do céu, bota idoso nisso por aí, porque a coisa está ficando boa. Isso, então veja, em função também da nossa alimentação, de tomarmos consciência de outros fatores que nos ajudam a viver mais, então nós estamos ficando idosos com mais idade. Antigamente, uma mulher de 40, 45 anos, um homem, era considerado idoso. Nós temos aí reportagens que foram resgatadas em jornais, dizendo uma mulher idosa de 40 anos estava em casa. Então, quando a gente vê algo que já se passou assim, nós percebemos que nós melhoramos o nosso índice, né, de sobrevivência, de ter mais idade. E, em função disso, nós temos um público idoso muito grande no Brasil e no mundo. E aqui em Alagoas também não é diferente. Nós temos mais de 137 mil, eu sei que são 14% da população daqui é idosa. Quem chora é a Previdência. E 50% desses idosos, eles precisam de cuidadores, porque são idosos que não têm condições de cuidar de si próprios mais, com problemas de saúde das mais diversas formas, né? Então, preocupados e ocupados com isso, Maceió Voluntário e Vera Leide, que é uma voluntária nossa, que há muitos anos nós estamos juntos, né? Estamos juntas, né? Ela está aqui conosco também. André Carnaúba, que é meu marido e companheiro e também que segue os nossos ideais, né? Eu acho muito importante um casal ter ideais, envelhecer junto com sem dúvida alguma, ideais. Sim, né? Vocês sabem fazer isso. Isso é um dos pontos para a gente envelhecer bem, quando o casal, os dois estão vivos e bem, é ter ideais, né? Você ter, não tenha dúvida. Você ter objetivos, planejamento de vida. E Vera Leide veio me falar assim: Maristela, eu tô preocupada com essa questão do idoso, tudo, que a gente poderia fazer um seminário. Vamos fazer um seminário. Peraí, então vamos parar aí. Ele deveria fazer o quê? Um seminário? Um seminário, interessante. Sobre a saúde do idoso. A saúde de um modo geral. A saúde do idoso de um modo geral. O nome do evento é Qualidade de Vida da Pessoa Idosa através do Voluntariado. Aí muita gente, mas por que do voluntariado? Né? Muita gente chega assim, mas Maristela, por quê? Porque simplesmente os idosos não têm espaços mais. Não tem espaço produtivo para ele, não tem espaço para trabalhar. O idoso, ele, de uma certa forma, no mercado de trabalho, ele é invisível. Você é um ícone, né? E também é muito singular no seu caso. Você avançou na idade, mas você abraçou seus sonhos, você conseguiu seguir. Se você não tivesse seus sonhos... Não, mas veja bem, não é só questão de sonho, não tivesse atividade, não tivesse alguém que acreditasse em você... Mas não é só questão de sonho não, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam, qual é o segredo? O seu segredo, qual é? Meu segredo é muito simples, eu não deixo os meus neurônios pararem de funcionar. Isso, nunca. Atividade. Não, mas veja bem, aí eu tenho que parar para dizer o seguinte, que um grande percentual de idosos, a primeira coisa que faz é isso. Fica e você parado. vê gente que ainda nem chegou numa idade mais provecta e que eu vou me aposentar e fazer o quê? Vou me balançar na rede, vou me aposentar. Vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, vai produzir, vai fazer os neurônios funcionarem. É por isso que nós estamos fazendo esse seminário, para criar uma rede de voluntariado para os idosos que estão
ainda na ativa, né, que podem, para movimentar esses neurônios, mas mais importante, movimentar o coração, porque agora que eles estão nessa faixa etária, que já estão aposentados, eles podem diminuir o ritmo, não vai trabalhar como trabalhava antes, todos os dias, Sim, claro. mas ele pode trabalhar 1, 2 vezes, o tempo que ele quiser, fazendo algo para alguém e fazendo bem. E olha, você sabe que toda vez que nós fazemos algo para alguém, isso você está criando uma empatia com a outra pessoa, isso melhora a nossa saúde, aumenta o nosso sistema imunológico, não tenha dúvida. aumenta a nossa autoestima, porque você se sente útil. Pense você aí que está na sua casa, se você fechar os olhos agora e lembrar de algo que você fez de bom para alguém, algum dia da tua vida. Se você já pensou nessa pessoa e agora veja ela já tendo recebido o que você fez, como é que você se sentiu? Quando você faz, que bem. a pessoa se sente ela se sente mais recompensada do que ganhar dinheiro. Eu sei porque nós fazemos o voluntariado com pessoas, empresários, pessoas que trabalham e que tiram tempo para estar fazendo trabalho voluntário, porque aqui eles dizem assim, esse trabalho de voluntariado, para mim, ele me sustenta, ele sustenta o meu emocional, ele me dá forças, porque eu sei que eu sou útil para alguém, eu sei que além do meu trabalho, que é o meu ganha-pão, eu posso ajudar outras pessoas com o que eu sei para que elas também possam ser ajudadas. Pode ajudar dando Muito aulas. bem, mas como é que vocês vislumbram o trabalho desse voluntariado? O trabalho desse voluntariado, aí é que nós estamos aqui para promover, nós vamos ter Ministério Público, nós vamos ter o Ministério Público presente com as suas discussões, nós vamos ter a OAB também, que vai falar da pessoa idosa, porque hoje é assim que a gente chama, pessoa idosa, né? E também nós vamos ter pessoas que trabalham com terapia, mulher, a embaixadora da paz vai estar aqui também. Olha, é tanta gente maravilhosa que eu gostaria de dizer o nome de cada um e dizer o que nós vamos fazer depois. Nós vamos ter a doutora Dalva Vanderlei Tenório, doutora Marluce Caldas, que é promotora de justiça, procuradora de justiça, a Marluce, né? Marluce, que é do Ministério Público. E vamos ter assistente social, que é a Kelly Lopes, que vai ser a mediadora. Cláudia Montes, que vai ser a embaixadora da paz, ela vai falar do saber cuidar da pessoa idosa, né? Nós vamos ter o Gleidson Mourinha, que é o secretário municipal de assistência social. Isso. Nós vamos ter também Valdenise Pereira, que é Ferreira, que é do PROERD, e ela vai falar, né, da importância, porque, veja, nós temos, o PROERD é a prevenção à violência e também a prevenção às drogas, e a gente percebe que nós estamos tendo muitos idosos também começando a utilizar drogas, então nós temos que olhar com carinho para isso também, né? Nós temos o Gilberto Erineu, que é presidente da comissão especial da pessoa idosa, Licurgo Espínola, que é ator e diretor, ele vai vir para cá para fazer movimentos de teatro com eles, e depois nós vamos ver a possibilidade de montar uma peça de idosos para sensibilizar, para a gente levar para as escolas, levar para a Escola Superior de Magistratura, bom, enfim, para os locais onde nas universidades, para chamar a atenção, porque como é que a gente tira o idoso da invisibilidade? Dando visibilidade. E a arte é um caminho maravilhoso, né? Nós vamos ter Hilda Helena Sorvierzowski, que é doutora em ciências biológicas, ela vai falar sobre a questão a importância do aroma na nossa vida, aromoterapia, como é que a gente pode usar, porque nós vamos oferecer muitos trabalhos para Eu quero saber o seguinte, quem vai ser o público? É o idoso, né? Nós temos os CRES, os CRAS, e também nós vamos chamar de uma maneira geral os idosos, mas também as pessoas que têm todas as idades, porque isso interessa a todos nós, porque nós somos filhos, né? Os idosos têm filhos, então era muito importante também que, primeiro que o público-alvo para alcançar é o voluntariado para o idoso, mas que os filhos, a família também participem, é importante para eles entenderem o papel, porque tem muitas famílias, isso acontece muito, que esquecem dos seus idosos. Porque
Veja bem, quando nós chegamos numa certa faixa de idade, os nossos filhos saem de casa. Você ainda é abençoado que você tem seus filhos perto de você, pelo menos aqueles que estão mais perto, você tem convivência. Com certeza. Mas quando o filho sai de casa, fica um vazio. E quando chega a idade mais madura, o que nós vamos fazer? A casa vazia, você sem trabalho, você aposentado, você desanimado. Você olha para todos os lados, aonde é que Mas, eu Stella, vou? deixa eu te fazer uma pergunta importante aí. Qual é o objetivo real agora do seminário? O objetivo real é dar possibilidade para esses idosos terem uma ocupação para melhorar a qualidade de vida deles. Ocupação. Mas uma ocupação sadia, através do voluntariado. Ele se sentir útil, ele sentir que ele tem dá valor. licença. Através do voluntariado, como? Onde é que o voluntariado vai dar uma ocupação a ele? Olha, nós vamos fazer um cadastro, por isso nós precisamos do Morinha, né? O nosso secretário de Ação Social, para que nós possamos estar com todas as instituições que trabalham com idosos, que são organizações não governamentais e organizações também do governo, para saber a demanda. Porque falta gente em todas elas, falta gente para poder oferecer mão de obra. Então, eles podem estar nesses espaços, aí então nós cadastramos o idoso, ele vai dizer o que ele gosta, porque de repente ele gosta de contar história, a gente pode levar ele para uma instituição que trabalha com criança e ele vai fazer um trabalho, ele é escritor, ele pode falar da obra dele numa escola, de repente ele é uma pessoa que quer trabalhar com idoso também, como ele, para motivar, mostrar que é possível, que nós podemos sim, nós temos ainda muita lenha, temos muita força, ainda temos muita coisa para fazer nessa vida, animar, melhorar a autoestima, mas para isso nós temos que ter esse contato. Então esse primeiro passo é para fazer com a realização do seminário, é o primeiro passo. É o primeiro passo. Muito bem, onde é que vai ser realizado? Ele vai ser realizado no OAB e nós agradecemos lá muito. No salão da OAB ou no auditório? No salão, vai ser no auditório da OAB e nós agradecemos muito ao presidente, né, Wagner Paz. Wagner Paz. Agora, eu quero saber o seguinte, vocês já verificaram se tem acessibilidade? Lá tem acessibilidade. Lá na OAB tem acessibilidade? Lá é tudo, já foi feito, acho que o espaço todo, ele já foi preparado para isso, quando foi construído, né, a OAB. Então é um espaço maravilhoso, eu convido todos vocês para estarem lá conosco. Bom, e como é que vai ser a conclamação desse público ouvinte? Aí eu peço até ajuda, porque está ficando pronto hoje, né? É o nosso Deutsche, nós vamos colocar nas redes sociais, através do Deutsche você pode procurar, e como é que procura lá no Deutsche? Aí nós estamos com a Ludmila, que está fazendo para a gente isso voluntariamente. Oi? O link, né? Então, eu vou colocar nas redes sociais para vocês e aí a gente vai poder fazer. Muito bem, mas quem é o público que você acha que vai chegar lá? É o idoso ou é aquele que quer cuidar do idoso? Quem é? O que cuida do idoso também é importante, porque aí, por exemplo, aquele que é cuidador, nós temos possibilidade futuramente de promover para ele o cuidado para o cuidador. Muito bem. A outra pergunta é, com esse número de pessoas que vão palestrar, que são pessoas públicas, pessoas que realmente têm interesse em determinados temas, e esse é um deles, evidentemente que vocês têm que extrair daí a possibilidade de novas políticas públicas voltadas para o idoso. Com certeza. Eu acho que esse é o grande, pode ser o grande papel deste seminário. É por isso que nós estamos com o município, né? Nós estamos com o município pedindo também ao Mourinha, né, ao secretário do município da Assistência Social, para que haja essa parceria e para que a gente possa criar leis que favoreçam mais o nosso idoso dentro do nosso município. O que é que pode ser feito? E creio também que o Mourinha ele vai nos surpreender com vai fazer uma surpresa para a gente lá com relação ao idoso. Então estamos aguardando o que vai ser feito. Eu acho até que vocês deviam mudar o nome do seminário, se vocês me permitem. Pois não. Mas eu não deixaria só a qualidade de vida, não. Eu poria qualidade de vida e políticas públicas para a pessoa idosa. É uma boa... Entendeu? Porque aí você provoca os governos, provoca as entidades,
provoca todo mundo em relação a isso. É o que nós Tá vamos certo? fazer. O que nós vamos fazer, então, assim que nós terminarmos esse seminário, toda vez que nós formos dar continuidade, como você faz parte, eu vou pedir para você fazer o seu voluntariado Com o maior conosco, prazer. nos ajudar Com o também maior prazer. a pensar quais políticas públicas, porque nós estamos lá propositivamente. Tudo bem. Nós não estamos aqui Com o maior prazer. para reclamar nada, simplesmente para dar aquilo que nós temos e oferecer e propor aquilo que nós achamos Mas isso que é não necessário. se chama reclamar, se chama Não. propor. É isso, é propor. Eu acho o seguinte, se você não fizer um envolvimento governamental, um envolvimento de políticas públicas, as coisas não acontecem. Eu quero agradecer demais a você por ter vindo ao programa. Eu é que agradeço. Com um assunto tão gostoso e generoso como esse. Isso, olha, no dia 11 e 12 de abril, lá na OAB, começa às 8 horas da manhã. Não, e você vai fazer uma divulgação maior disso também. Com certeza. Tá E nas certo? redes sociais Nas redes vocês vão sociais. ver, vão entrar no link do Deutsche e a gente vai estar esperando. Agora eu lhe você. faço um convite. Assiste comigo esse vídeo aí, que é do Carlos Henrique Soares, que é gerente do Sebrae, ok? Ah, o Sebrae, Vamos assistir? olha, Sebrae é maravilhoso, Então pode ser um vamos assistir. parceirão, né? São 4 minutinhos só. E pode ser um parceirão pra Pode ser um gente também, parceirão. pros idosos. Quem sabe? Hã? Vamos lá. Bom, a Alagoas sempre foi referência, né, em tecnologia e inovação aplicada ao campo, visto aí a Granbio, visto as grandes variedades de cana que nós exportamos para todo o Brasil, assim como na pecuária de leite, né, saiu muita genética de batalha para o Paraná, para vários estados. Então, a Alagoas também vem na vanguarda da tecnologia no campo, da inovação no campo, olhando para o que está se movimentando no Brasil todo, né? A gente já consegue aplicar aqui aos nossos produtores, principalmente aos pequenos, tecnologias de transferência de embrião, tecnologia de análise de solo baseado em fotos de satélite, baseado em amostras georreferenciadas, né? Até a aplicação de produtos por drones, por equipamentos não tripulados, onde a gente consegue ter uma maior eficácia na aplicação disso tudo e um rendimento maior na agricultura, né? Então, um cenário nacional é que a gente vem trazendo muita tecnologia para o campo, diminuindo mão de obra, melhorando a eficiência, principalmente nas pesquisas de variedades. Tanto é que a Embrapa é uma das instituições com maior arcabouço de patentes, maior importância na agricultura do mundo todo. Então, com a chegada de novas tecnologias, principalmente hoje que se fala muito na inteligência artificial, embarcado nesses veículos, embarcado nessas tecnologias que a gente tem aplicada no campo hoje, para vocês terem ideia, o Brasil foi o primeiro a produzir um pulverizador de pomares não tripulados, onde é a inteligência artificial que faz a leitura dos pomares e faz o controle de aplicação, né? Em Alagoas, a gente já tem há alguns anos o acesso à transferência de embrião, embriões sexados, embriões de controle genético muito maior ao pequeno produtor, via Sebrae, via o projeto de melhoramento de rebanho leiteiro, né? Foi lançado agora há pouco também um outro case, é o milho DWG da Pindorama, onde tem uma nova uma nova forma de extração de seus nutrientes e tal, e que isso chega como uma nova fonte de proteína para as rações animais, né? E daí a gente consegue identificar várias empresas, startups surgindo, que trazem essa tecnologia, a inovação para o campo, e que cada vez mais as novas gerações de produtores vão adotando. No campo hoje a gente tem a Hectare, que está trabalhando uma nova forma de trazer a nutrição para os rebanhos, né? Uma nova composição para que a gente consiga tornar mais acessível e mais eficaz essa alimentação. Então, de maneira geral, a tecnologia e a inovação sempre esteve presente, né? Hoje com uma conotação muito mais real, muito mais para o pequeno produtor, né? Focado no pequeno produtor para que a gente consiga, além de melhorar a produtividade dele, fazê-lo chegar ao mercado, né? Então, todas essas tecnologias que vai desde a presença digital desse produtor, como ele olha o WhatsApp, se ele está presente no Instagram, se ele consegue trazer o produto dele
para um mercado diferenciado, até o acesso de diversos produtores a, por exemplo, contratos da Bolsa de Valores, contratos de futuro, onde ele consegue travar os preços dele e olhar para a produção de uma maneira mais fácil, com os custos mais travados. Então, é uma realidade que a gente tem que estar chegando junto ao produtor e o Sebrae está preparado para ajudá-lo. Ok, gente, tá vendo? Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado ao Sebrae, muito obrigado a vocês todos que estiveram conosco até agora e até o próximo sábado, se Deus quiser. Ele mandou dizer que quer, quando ele manda dizer que quer, ó, vamos em frente, enquanto tá certo. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.